Agora em Goiânia são 8 horas e 36 minutos. A gente volta a falar sobre a pandemia de Covid-19 com Flúvia Amorim, superintendente de Vigilância em Saúde aqui do estado de Goiás, da Secretaria Estadual de Saúde. Flúvia, obrigado pelo contato com a gente. Bom dia. Bom dia. Prazer ter você com a gente de novo, Flúvia. E eu vou começar perguntando desse nome aí do alfabeto grego, Ômicron. O que é que você, enfim, Secretaria Estadual, já estão acompanhando em relação a essa variante que foi sequenciada na África do Sul? Já tem casos em todos os continentes, inclusive um caso suspeito aqui no Brasil, né? Ainda não se confirmou se é dessa variante, mas um brasileiro que teve passagem na África do Sul. O que é que se sabe sobre essa variante e que tipo de atenção ela já nos provoca, Flúvia? Bom, o que a gente já tem de informações, né, sobre essa nova variante é que, de acordo com o que foi identificado na África do Sul, ela tem um potencial maior de transmissibilidade, ou seja, ela é mais transmissível, por exemplo, do que a variante Delta, bem mais transmissível do que a variante Delta. E por isso ela foi classificada pela Organização Mundial de Saúde como uma variante de preocupação. Celeide Alves, Flúvia Amorim com a gente, começando aqui sobre Ômicron, mas também vamos falar sobre vacinação, momento da pandemia com as variantes que nós já temos aqui também em Goiás. Celeide. Bom dia, Flúvia. Obrigada pela presença aqui no nosso programa. Bom, ontem o secretário de Saúde já deu uma declaração sobre a possibilidade aí de medidas, né, de tomar algumas medidas em conjunto aí com prefeituras em função do momento atual. Recentemente, a comissão tripartite estabeleceu regras para o uso de máscara, né? Estabeleceu aí pelo menos uma porcentagem de vacinados para começar a liberar. A minha questão é a seguinte: já não está na hora de começar uma ação conjunta, prefeituras e Estado, e retomar essa coordenação coletiva em função do momento que a gente está vivendo? Sim, Cileide, essa coordenação, né, ela se faz primeiro baseada nas evidências que a gente tem. Então, esse momento que a gente está vivendo agora, né, não só por causa da Ômicron, mas mesmo antes da Ômicron ser identificada, de acordo com o que a gente estava observando, o que estava acontecendo na Europa, a gente já vem tratando internamente sobre a necessidade de nós termos medidas. O que a gente aprendeu com essa pandemia? A gente precisa ter a providência certa no momento certo. Não adianta ter a providência certa no momento errado. Então, a gente não precisa esperar a situação piorar para tomarmos providências. E isso foi um aprendizado que a gente teve. Neste momento, um ponto que eu entendo que é crucial, nós precisamos melhorar a cobertura vacinal. O que a gente está vendo na África do Sul, né, inclusive com aumento expressivo de casos, né, a gente está monitorando para saber se aumenta também caso grave. A África do Sul tem uma cobertura vacinal muito baixa, né, muito baixa, assim como alguns países europeus ainda. Então, a gente ainda tem, sim, né, que a vacina é um caminho que precisa ser seguido. Ah, será que essa variante ela escapa da vacina? Nós não sabemos ainda. E essa informação a gente ainda não tem. Mas, considerando o que aconteceu com a variante Delta no Brasil, que tinha essa apreensão de que ela poderia escapar da vacina, não foi isso que aconteceu. Mesmo com predominância hoje, inclusive aqui em Goiás, da variante Delta, a gente tem conseguido manter números baixos. Então, primeiro ponto, precisamos urgentemente melhorar a cobertura vacinal. Segundo ponto, as medidas, os protocolos precisam ser mantidos, sim. Uso de máscara, distanciamento físico e, principalmente agora no final de ano, que nos preocupa, evitar ao máximo essas aglomerações. E se acontecerem um ou outro evento, a gente precisa fechar como é que esse evento pode acontecer da forma mais segura possível. Pois é, e aí até eu vi o secretário dizendo que vai estabelecer critérios, regras para eventos de rua, né? Então, a gente está falando aqui, eventos de rua, vacinação, né? A campanha de vacinação, procedimentos aí a serem adotados para manter os atuais protocolos, pelo menos 3 fatores aí de preocupação. Isso tem que ser conjunto, quer dizer, é possível fazer de que forma conjuntamente? Tem várias formas de se fazer conjuntamente, chamando todos os atores envolvidos nisso. A gente tem uma reunião do COI, a reunião do COI está marcada para a semana que vem, a gente pode até antecipar, e nós temos um trabalho já sendo desenvolvido junto ao Ministério Público e às promotorias do interior. Então,
tem um grupo de trabalho que foi montado justamente para trabalharmos isso. O primeiro ponto é melhorar as coberturas vacinais, que a gente precisa, e as demais medidas também para serem trabalhadas em conjunto com esses promotores do interior em campanhas massivas. Fora isso, a gente precisa muito do apoio de todos os gestores municipais. A gente tem algumas experiências, Sileide. Experiências em momentos em que houve um decreto estadual, mas que os municípios fizeram decretos diferentes. A gente viveu isso. Então, a gente precisa desse entendimento coletivo por parte de gestores, que a pandemia não acabou. A gente precisa, ao máximo, ter cautela, usar das medidas que nós conhecemos para evitar que a gente tenha um recrudescimento de casos em 2022. Pois é, a vacinação em Goiás, ela tem mantido uma mesma média e não está entre as melhores médias brasileiras, né? Nós estamos com 57% da população totalmente vacinada. O que está acontecendo que a gente não consegue aumentar essa proporção, Flúvia? Olha, a gente tem para alguns municípios, a gente tem uma situação já identificada, que é uma dificuldade do município na inserção dos dados de doses registradas, de doses aplicadas. Então, o município nos relata que ele aplicou, mas quando eu olho no sistema não tem, então é um problema, uma falha no registro dessas doses. E outra situação realmente é de não aplicação. A gente tem alguns municípios que a gente não tem, a gente está com pouca demanda e muita vacina, inclusive tendo que fazer remanejamento para não perder a vacina. Então, a gente está vendo neste momento no estado de Goiás, infelizmente, essa estagnação na cobertura. Você vê, a gente está com cerca de 70%, eu vou abrir aqui agora meu gráfico para ver, de população com primeira dose, acho que estava 73% ou 74%, eu vou abrir aqui. Então, assim, muito baixo, a gente está abaixo de vários estados brasileiros. A última vez que eu vi, a gente estava em 19º lugar em cobertura vacinal. É muito ruim. Por quê? O que a gente está vendo na Europa agora? Países com baixa cobertura onde a situação está pior. Então, isso pode acontecer dentro do Brasil também. Estados com coberturas piores têm uma situação epidemiológica pior também em relação à Covid. Pois é, e aí você falou aí a respeito dessa questão de municípios com dificuldade de fazer inserção de dados, municípios em que há mais vacina do que pessoas querendo se vacinar, mas a questão global é por que Goiás está estagnado na vacinação? O que está levando a população a não se vacinar? A gente não tem um estudo, né, com a metodologia, mas a gente tem ouvido muito dos gestores municipais nas reuniões que a gente faz. Para aquelas pessoas que não tomaram nenhuma dose, é recusa mesmo, Sileide, recusa. Né? Então, no último levantamento que a gente fez junto aos municípios, cerca de 63% dos municípios relataram que eles não conseguem melhorar a cobertura, né, com primeira dose, vou dar um exemplo, por recusa. A pessoa não quer se vacinar. O último levantamento eram cerca de 500 mil pessoas no estado de Goiás. Uma outra situação, pessoa que tomou a primeira dose e que não voltou para tomar a segunda. São mais de 700 mil, deu uma melhorada, eram 950 mil, o último dado, eu acho, final de semana, atualizando, deu 700 e poucas mil pessoas, ainda é um número alto, e muitas dessas pessoas que a gente tem ouvido, né, eu tive a oportunidade de ouvir isso no mutirão, inclusive, que foi feito num final de semana. A pessoa falar que não teve tempo, porque trabalha o dia inteiro, a unidade de saúde, o posto ficava no horário que ela não podia, aí eu ainda colocava, mas as unidades estão abrindo sábado, por que a senhora não vai? Porque eu tenho outros... É como se não houvesse essa preocupação, Sileide. Eu espero que agora, com essa notícia da nova variante, as pessoas se preocupem mais, né? Elas se atentem mais para isso, porque a gente precisa urgentemente melhorar a nossa cobertura vacinal. Senão a gente pode realmente ter problemas no próximo ano. Pois é, aí essa resistência toda não exigiria uma campanha nacional, uma campanha estadual de vacinação? Eu até entrevistei semana passada o Wanderson Oliveira, né, que foi o coordenador da frente de trabalho lá do Ministério da Saúde, e ele defendeu isso. Falou, olha, está na hora de prefeituras e estados fazerem grandes campanhas massivas de comunicação, porque, segundo ele, quando eu falei com ele, foi no começo da semana, nem tinha surgido ainda a variante Ômicron, mas ele já estava preocupado porque ele dizia, quem se contaminou no meio do ano, quem se vacinou no meio do ano já
chega no fim do ano com a carga vacinal baixa e chega também no momento de festas de confraternização, Natal, Ano Novo e depois Carnaval. Então, é um momento de alto risco, ele dizia. E agora surge a variante Ômicron, que piora a situação. Então, não é hora de fazer essa campanha massiva de vacinação? É hora sim, Sileide. Inclusive, a gente discutiu muito isso no grupo que a gente fez com o Ministério Público. É hora sim, a gente precisa urgentemente começar, junto com as prefeituras, né, e o Estado também, visto que o Ministério não fez campanha. Porque sempre o Ministério fazia campanha e esse ano a gente não teve praticamente nada de campanha do Ministério. E o Estado realmente precisa. A gente já está trabalhando internamente para que isso aconteça. Em parcerias, inclusive, né? Em parcerias com o Ministério Público, com entidades sindicais, com empregadores. Isso precisa ser o mais amplo possível. A gente fez algumas reuniões com o FIEG, CIEG, Sinduscom, FEComércio, pedindo, inclusive, apoio para que eles também fizessem com seus colaboradores essas campanhas, o levantamento de quem não está vacinado. Porque a grande maioria está entre 20 e 49 anos de idade, que está com a segunda dose atrasada. Essa pessoa está trabalhando, né? A grande maioria. Então, a gente precisa dessas parcerias, mas que elas sejam efetivas mesmo, não só, né, de discurso, mas realmente de trabalho, e a gente está atrás disso. Pois é, até o Wanderson falou sobre isso. Ele disse, olha, as pessoas não querem fechamento das atividades econômicas, ninguém quer. Então, é hora de envolver essas entidades para que elas façam esse trabalho junto com a iniciativa pública, exatamente para contribuir para que a economia não pare novamente. Porque ninguém quer mais isso, né, Flúvia? Ninguém quer, a gente não quer, né? Todo mundo, a gente sabe que as pessoas estão cansadas. Só que assim, a gente precisa entender que ainda não acabou e até que acabe, a gente precisa manter essas providências, né? Cobertura vacinal mais alta, máscara, né? Higienização das mãos, o distanciamento físico, dar preferência para locais abertos. Então, é isso que precisa ser mantido. Nós vamos ter um Natal diferente do ano passado, só que ainda não é um Natal como era antes da pandemia, né? Nem Ano Novo, nem Carnaval. As pessoas precisam entender isso, porque ela não acabou ainda. Flúvia, com dados atuais aqui do portal, do painel da Secretaria, indicam que há uma ocupação de 25% das UTIs hospitalares em Goiás. Vocês sabem dizer qual é o perfil desses pacientes que ainda está precisando de UTI? A gente, inclusive, estava fazendo essa avaliação, porque hoje nós temos 78, né, em leitos de UTI, em hospitais estaduais, 78 pessoas internadas. Né? O levantamento de se é vacinado ou não, a gente tem a faixa etária mais idosa ainda sendo predominante, tá? E aí nos preocupa outro ponto muito importante, nós estamos com mais de 100 mil idosos que não tomaram dose de reforço no estado de Goiás ainda. E isso que você falou anteriormente, Sileide, que o Wanderson falou, nós já estamos num momento que, principalmente para o idoso, a proteção dele está muito baixa. Se ele não toma essa dose de reforço, ele corre um risco enorme, né, de se contaminar e ter uma forma grave. Então, nós precisamos, aí eu chamo atenção para quem tem pai, mãe, avô, tio, que não tomou a dose de reforço, que faça isso antes da reunião familiar de Natal. A gente precisa que as pessoas entendam isso. Dose de reforço, completar esquema com segunda dose e para quem não começou o esquema, começar o mais rápido possível. Nós estamos vivendo um momento de emergência agora, emergência para aumentar a emergência para que as pessoas se conscientizem do uso da proteção, né, inclusive o prefeitos, vereadores, políticos em geral, e de mobilização para que a sociedade também faça a sua parte nesse momento? Exatamente. E às vezes, eu falo que nas redes sociais, né, quando a gente fala, né, da entrada de uma nova variante, da necessidade de usar máscara, as pessoas falam assim, não, lá vem o terrorismo de novo. Não é terrorismo, é realidade. Isso que as pessoas precisam entender. E a gente tem a obrigação de mostrar o que está acontecendo e tomar as providências necessárias. Então, hoje a situação é de alerta, sim. O alerta não é só do Brasil, de Goiás, é mundial. Nós precisamos estar alertas sobre a possibilidade de aumento de transmissão, né, e de aumento de casos graves e de óbitos. Até o momento, a gente não tem a confirmação de que essa variante aumenta gravidade, aumenta óbito, mas já sabemos que aumenta a transmissão. Então, diante disso, as providências já devem ser tomadas.
Bom, além dessas ações já previstas com o secretário, com o Ministério Público, né, da reunião do COI, que você está falando que pode ser que seja antecipada, alguma outra articulação no sentido de colocar em prática essas ações conjuntas aí que você está defendendo? A gente, como eu falei, a gente fez essa reunião com várias entidades, né, de empregadores. A gente está esperando o retorno, inclusive, o que já foi feito. Alguns fizeram vídeos institucionais, fizeram levantamento de não vacinados, inclusive já repassaram para nós, para trabalharmos essa vacinação, porque a gente vive um momento diferente agora. Nós estamos aí com os postos abertos, né, vacina sobrando e pouca demanda. Então, chegou o momento, a gente falou isso dos gestores municipais, nós vamos ter que ir atrás dessas pessoas. Algumas pessoas acham um absurdo, mas que absurdo, nós precisamos fazer o que for necessário. Então, se tiver que levar vacina na porta da casa da pessoa, né, nós vamos ter que fazer. Se tiver condição de fazer, o município vai ter que fazer. Porque a gente precisa aumentar essa cobertura o mais rápido possível. Rubens. É isso, Flúvia. Obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Um abraço e bom trabalho aí. Obrigada a vocês. Bom dia. É isso, Flúvia. Obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres e bom trabalho. O microfone estava desligado, mas boa semana, Flúvia. Para vocês também. Um abraço. A superintendente de Vigilância em Saúde aqui do estado de Goiás, Flúvia Amorim, conversando com a gente no Sinal Aberto. Destaques a íntegra aqui dessa entrevista. Você confere acessando sagresonline.com.br.